vai gostar. Próximo programa já vai começar. Próximo programa pra você. Atenção, emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia. Cinco horas 46 minutos em Manaus. A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade, levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. Os destaques desta edição. Ministro do Meio Ambiente lança em Manaus ações contra desmatamento no estado. Governo cancela o Carnaval 2017 em Manaus e fará a programação alternativa no Teatro Amazonas. Polícias Federal e Civil se unem em protesto no aeroporto Eduardo Gomes contra a PEC 287, que muda critério de aposentadoria. Greve. Sindicato dos rodoviários ameaça deixar a cidade sem ônibus na segunda-feira. Senado aprova a reforma do ensino médio. Juiz federal suspende nomeação de Moreira Franco como ministro. TRE caça mandatos do governador e vice do Rio de Janeiro. Receita já abriu processos contra 800 empresas citadas na Lava Jato que devem 10 bilhões ao fisco. Trump age furiosamente contra a justiça americana. Agência cancela evento pré-Oscar em protesto contra decreto de Trump. Criança morre carbonizada em incêndio no Nova Floresta. Agora no Jornal da Manhã, 5 horas e 48 minutos. Previsão do tempo. Madrugada chuvosa, essa que termina dentro da previsão do clima-tempo de 37 milímetros. A temperatura aqui no sítio histórico da cidade é de 23 graus e a máxima hoje não ultrapassa os 30 graus Celsius. A umidade do ar é de 94%. Os ventos estão com 3 km/h de velocidade. Quinta-feira, 9 de fevereiro, é o 40º dia do ano. Faltam 325 para acabar 2017. Dia de Santa Apolônia. Comemoramos ainda o dia do frevo, dia do Kuan Yin, grande deusa do Oriente, segundo a mitologia chinesa, protetora das mulheres. Dia de São Donato e o dia do zelador. O Rio Negro subiu mais 6 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem 24 metros e 63 centímetros. Em meio a muitas nuvens, o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes opera sem restrições para pousos e decolagens, segundo o Infraero. O que aconteceu nesta data? Registros da história. 1858 é inaugurada a segunda ferrovia brasileira entre Recife e São Francisco. 1900, a Taça Davis era criada. 1917, Primeira Guerra Mundial. A Alemanha dá início à Guerra Submarina. 1928, o general nicaragüense Augusto César Sandino empreende uma ofensiva contra as tropas dos Estados Unidos que ocupam a Nicarágua. 1939, Oswaldo Aranha, chanceler do Brasil, desembarca em Nova York, nos Estados Unidos, para uma entrevista com o presidente americano Franklin Delano Roosevelt. 1963, primeiro voo do Boeing 727. 1967, anos de chumbo, é sancionada a nova lei de imprensa, impondo a censura prévia com agentes presentes em todas as redações, emissoras de rádio e televisão. 1986, aparição do cometa Halley. 1994, Nelson Mandela torna-se o primeiro negro da África do Sul, primeiro presidente negro da África do Sul. E em 1964, os Beatles faziam sua primeira apresentação no programa de TV americano de Ed Sullivan Show, assistido por mais de 72 milhões de pessoas. Audiência fraca, sem dúvida. 5 horas e 50 minutos em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Pelo menos 4 pessoas foram identificadas pela polícia suspeitas de incendiarem a sétima
a 73ª Delegacia Interativa de Polícia lá em Nova Aripuana. O caso ocorreu na tarde da última terça-feira, quando populares invadiram a unidade e iniciaram um incêndio para agredir uma mulher suspeita de atear fogo em uma casa e causar a morte de um menino de 2 anos. Lucinete da Costa Gama foi presa suspeita de incendiar parte de uma casa naquele município. E, segundo o delegado adjunto da Polícia Civil, Ivo Martins, o crime teria motivado por ciúmes. Após o crime, familiares da criança e moradores da cidade invadiram a delegacia, jogaram gasolina e atearam fogo na cozinha da unidade. Eles também incendiaram carros apreendidos que estavam no pátio da sede policial. Logo depois, populares retiraram a mulher de dentro da cela. Ela foi agredida, apedrejada e jogada contra as labaredas de fogo. Eu pergunto ao repórter Alberto Peregrini, que está nas ruas da cidade com chuva e tudo. A Lucinete da Costa Gama continua internada. Alguma informação sobre o estado de saúde dela, Peregrini? Paulo Guerra, nós procuramos saber sobre o estado dessa mulher. Ela continua internada no pronto-socorro 28 de agosto no setor de Queimados, Paulo. O estado dela é estável, essa foi a palavra, o termo usado, né? O estado dela é estável, porém, Paulo, ela tem várias hematomas, até fraturas pelo corpo. Ela apanhou muito lá no município e continua internada, Paulo, naquele setor de Queimado. Aliás, o pronto-socorro 28 de agosto é referência nessa questão aí de pessoas que passam por queimaduras. Segundo informações, ela sofreu traumatismo craniano, Peregrini. Também, Paulo, né? São múltiplas fraturas, hematomas pelo corpo. A mulher apanhou de pau, né, Paulo? Ela pegou várias pauladas em todo o corpo. Lógico, né? Claro que as pauladas na cabeça que tomam maior proporção, trazem maior dano e assim ela está, com traumatismo craniano, inclusive. Peregrini, muita chuva na cidade, transporte coletivo, há uma ameaça de greve para segunda-feira, não é? Pois é, Paulo, muita chuva na cidade desde as primeiras horas da madrugada. Nós estamos aí nas ruas da cidade e nós, por onde passamos, Paulo, já conversei também com você, já deu para saber que não é chuva isolada, não. É chuva em toda a cidade, extremo norte, extremo leste da cidade, com muita chuva até o presente momento. Você me falava também da chuva aí na área central da cidade. Em relação ao trânsito, nenhum acidente grave registrado até o presente momento. E a movimentação do transporte coletivo e também do transporte especial, transporte que leva o trabalhador para o distrito, tudo tranquilo. No transporte especial, conversava com o presidente do sindicato dos trabalhadores do transporte especial, está tudo tranquilo dentro da categoria. Entretanto, Paulo Guerra, já no transporte rodoviário convencional, já no ônibus comum que o trabalhador, que o amazonense usa todos os dias, principalmente o Manauara, Paulo, aí sim tem aquela expectativa, tem aquela tensão, inclusive com o presidente do sindicato, o Givanci de Oliveira, anunciando uma possível paralisação para a próxima segunda-feira. É só aguardar e vamos torcer para que essa paralisação não venha a acontecer, Alberto Peregrini. E no mais, Peregrini, tivemos apenas uma morte de uma criança carbonizada em incêndio. Pois é, Paulo, nenhum crime durante toda a noite e madrugada, nem tampouco morte pelo trânsito, né? Uma noite no IML das mais tranquilas durante aí a noite, toda a madrugada, que também teve muita chuva e não tivemos aí muita questão de crime. Aliás, nenhum crime aconteceu com morte durante a noite e madrugada. Entretanto, Paulo, como você bem já abriu manchete, um fato lamentável, muito triste de uma criança, Samira Martins dos Santos, de 7 anos de idade, que morreu carbonizada no meio da tarde de ontem, lá no bairro Nova Floresta. Ela tinha ficado sozinha em casa, a criança estava só, a energia faltou, e quando voltou, as informações de vizinhos que dão conta dessa situação, ainda vai passar por perícia, quando a energia voltou, houve um curto-circuito nessa casa de madeira, daí a casa pegou fogo, ainda tentaram salvar a criança, mas infelizmente já não foi possível fazer nada. O Corpo de Bombeiros chegou rapidamente ao local, mas também infelizmente não conseguiu evitar que essa criança morresse carbonizada. Com as chuvas caídas na cidade desde o começo da madrugada, Peregrini, muitos semáforos amanhecem em pane em vários pontos de Manaus.
Pois é, né, Paulo? Nós já conversávamos também sobre esse assunto na madrugada. Você me falava da Major Gabriel e eu te falava da Avenida Costa e Silva também, por onde nós já passamos no dia de hoje. A movimentação é pouca, porém os semáforos estão apagados. Daqui a pouco, quando aumentar o fluxo, quando começar aí os pais deixar as crianças nas escolas, aí sim, Paulo Guerra, vamos ter aí uma movimentação que vai precisar com certeza da ação dos agentes de trânsito nos cruzamentos da cidade. Sempre que chove, falta energia, e quando falta energia também não tem semáforo. Então, todo cuidado é pouco, sobretudo para quem está dirigindo aí na Major Gabriel e também na Avenida Costa e Silva. Vamos interagir com os nossos ouvintes, Peregrini? Vamos sim, Paulo Guerra. E nós trazemos hoje aí, com certeza, nossos ouvintes que pedem, né, aquele alô, onde a gente vai, as pessoas pedem aquele alô. Hoje, quem está pedindo um alô muito especial é a Roselma e a Aline. Elas estão pedindo um alô, um abraço do Paulo Guerra, são lá da Avenida Camapuã, na área da Cidade Nova. Elas vendem bolo, Paulo Guerra, todos os dias, fazem e vendem bolo e ouvem a nossa programação todos os dias e pediram um alô. Então tá aí, a gente abraçando a Aline e a Roselma, abraça todos os nossos ouvintes, não, Paulo? Sem dúvida alguma. E você que está interagindo, estamos interagindo com os nossos ouvintes e a todos os nossos agradecimentos por esta grande audiência. Até daqui a pouco, Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra, daqui a pouco a gente vai voltar com essas e outras informações, dizendo a você, muito cuidado, para você que está dirigindo ou que vai dirigir daqui a pouco, com a aquaplanagem aí nas ruas. A chuva é forte ainda, Paulo Guerra. Nós estamos nas proximidades do pronto-socorro João Lúcio e notamos que a chuva ainda é muito forte, com a visibilidade prejudicada. Daqui a pouco a gente volta com informações dentro do nosso noticiário policial. Dezenas de documentos estão no Cine de Iranduba prontos para entrega, mas os donos não apareceram para buscá-los. Quem tem os detalhes é J. Rai. 98 carteiras de identidade que foram expedidas por meio do posto do Sistema Nacional de Emprego, Cine, aqui em Iranduba, estão disponíveis no órgão há vários meses. De acordo com a identificadora da Polícia Civil, Edileuza Feitosa, as pessoas foram ao posto do Cine, fizeram o procedimento para a expedição do RG, mas não retornaram para buscar o documento. Edileuza Feitosa também informou que as carteiras de identidade tiradas aqui no município a partir de outubro do ano passado estão pendentes, mas já estão sendo tomadas providências para que elas sejam confeccionadas no Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo, em Manaus, que atende a todos os municípios do Amazonas. Durante a visita da nossa reportagem ao posto do Cine, que agora está funcionando ao lado da sede do Ministério Público, no centro de Iranduba, a equipe de atendimento ressaltou que, além da expedição de carteiras de identidade, a repartição recebe currículos e também faz o cadastro dos interessados no Sistema Nacional do Ministério do Trabalho. J. Rai para o Jornal da Manhã. 5:59 em Manaus. Emissoras e serviços de som que estão retransmitindo o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. Alternativa de Alvarães. Olhona em Boa Vista do Ramos. Nova FM de Nova Olinda do Norte. Rio Madeira em Manicoré. Palmeira FM de Banacapuru. Vale do Rio Madeira, Humaitá. Nova Luz FM de Canutama. Anamã FM em Anamã. Rádio Caboclo FM de Altaces. Urucará FM em Urucará. Rádio Comunitária de Urucurituba. Independência de Maués. Tupã e Eu e Você FM de Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Iranduba.net. Rádio Gospel 7 em Manacapuru. Web Rádio Circuito FM de Altazes. Voz 6 Irmãos no Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus no distrito de Sampaio em Altazes. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivan em Beruri. Show dos Bairros em Altazes. Voz Web Rádio de Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal em Amundá.web Rádio. Voz Amiga no Lago do Limão. Voz da Conquista, Bairro Novo Manacá em Manacapuru. Comunitária Nossa Senhora do Carmo
Carmo, na Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Comunitária Anhanguera, na Foz do Canumã, distrito de Bomba. E Voz Big Bom em Iranduba. O tempo é instável em Manaus com muita chuva. A temperatura é de 23 graus. O Sindagente, entidade sindical representativa dos agentes de combate às endemias, realizará hoje uma manifestação pública a partir das 7:30 da manhã na sede da Fundação de Vigilância em Saúde, FVS. O objetivo desta manifestação é expor para a sociedade o descaso da FVSM para com estes servidores que, mesmo tendo seus direitos garantidos por leis federais, estaduais, os gestores descumprem. Os agentes estão sem receber o vale transporte e agora estão obrigados a trabalhar 8 horas sem o ticket alimentação, como informou o presidente do Sindagente, Lorisval Pereira da Conceição. A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos Manaus Cult e a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas, Amazonas Tour, preparam para esta quinta-feira o receptivo para a chegada de mais um navio da temporada de cruzeiros 2017. Daqui a pouco, às 8 horas, vai chegar ao porto de Manaus o navio Bremer, com mais de 1.300 turistas. É o Bremar. A Defesa Civil Municipal deu início ao levantamento de áreas com risco de alagamento para a construção de pontes que possam dar suporte aos moradores na cheia deste ano. De acordo com o secretário do órgão, Cláudio Belém, o levantamento é realizado por 4 equipes pelos bairros da cidade que já apresentam um histórico de prejuízos nas cheias. Segundo o secretário, as construções das pontes começam após o levantamento e da divulgação do primeiro alerta de cheia feita pelo Serviço Geológico do Brasil no final do mês de março. Ele informou ainda que as construções das pontes começam pelos primeiros bairros atingidos pela cheia, que normalmente são os localizados na área central da cidade. Policiais federais e civis realizaram uma manifestação em Manaus nesta quarta-feira contra o projeto de emenda constitucional à PEC 287. A proposta pretende mudar critérios da aposentadoria dos policiais. O ato aconteceu no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e reuniu aproximadamente 100 policiais. Para o presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Estado do Amazonas, Ézio Martins de Alencar, o projeto vai contra os padrões internacionais. Moacir Maia, do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado, afirma que a reforma trará um desserviço para a sociedade. Para incentivar o turismo religioso na região, a presidente de honra do Fundo de Promoção Social, FPS, Edilene Gomes de Oliveira, anunciou que o FPS irá apoiar a construção de um centro social para a comunidade da Basílica de Santo Antônio de Borba. O anúncio foi feito durante a visita da primeira-dama ao município, que ao lado do governador José Melo acompanhou a inauguração do Centro de Educação de Tempo Integral José Holanda Cavalcante. A construção do centro social vai garantir a estrutura para receber os mais de 150 mil fiéis que visitam a cidade durante os festejos do padroeiro do município amazonense, tradicionalmente nos meses de junho e julho. Temos informações de Manacapuru, repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. A Câmara Municipal de Manacapuru, nos trabalhos da 17ª legislatura, já começa com algumas mudanças, e dentre essas mudanças está a revogação do projeto de lei de número 001/2016, que dava direito ao parlamentar usufruir de um montante equivalente a R$ 3.050 para despesas extras, fazendo frente a um custo excessivo para a Casa Legislativa. A Câmara Municipal aprovou na manhã de ontem a propositura do vereador Francisco Coelho de Frois, que extingue a lei que elevaria os custos-benefícios da Câmara para um valor acima do esperado, comprometendo em quase 100% o teto da verba mensal passada pela Prefeitura do município. Francisco Coelho, que preside a Câmara Municipal, explica o motivo da revogação. Dizer que era necessário a gente, num entendimento, numa conversa muito aberta com os atuais vereadores que fazem parte da 17ª legislatura, e os vereadores com muita altivez, os vereadores com muita coerência, entenderam que era necessário nesse momento a gente revogar essa lei que aumentava o salário do vereador em R$ 3.050, e nós, de uma forma madura, sensata, nós entendemos que esse momento não cabia a gente manter essa lei, até porque, sem sombra de dúvida, inviabilizaria a parte funcional da Câmara Municipal de Manacapuru, que passa por inúmeras dificuldades. E quero parabenizar a todos os vereadores de forma unânime, porque nós entendemos que nesse momento o município não tem condição dessa despesa dessa natureza. Bem, Paulo, o vereador em Manacapuru ganha R$ 7.800. Essa lei, o ano passado, quando foi aprovada, revoltou a população de Manacapuru por não entender o porquê do aumento do salário dos vereadores na época, já que o município passava por um momento de muita crise. Para o Jornal da Manhã, Zegdeg. 6 horas
10 em Manaus. O custo do metro quadrado subiu 3,64% ou R$35,80 no Amazonas em janeiro deste ano, segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, divulgada ontem. Em apenas um mês, o custo da construção do metro quadrado cresceu 3,64%, ficando em R$1.020 mais 57 centavos. O aumento em janeiro foi de 35,80 centavos, mais de 1,15 por dia. O cenário atual é diferente do que ocorreu em 2016, quando o custo de construir cada metro quadrado no Amazonas fechou em R$984,77, com queda de 1,08%. Com a presença de várias autoridades, entre elas dezenas de prefeitos e vereadores do interior, o Tribunal de Contas do Estado dá início oficialmente na próxima segunda-feira, às 8:30 da manhã, ao ano letivo da Escola de Contas Públicas de 2017, com a tradicional aula inaugural no auditório do órgão. A aula inaugural, que marca o início das atividades da Escola de Contas no ano de 2017, será ministrada por 2 oficiais do Comando Militar da Amazônia, Coronel Manuel Fernandes Amaral Filho e Tenente Coronel Lauro Costa Pastor Almeida, que falarão respectivamente sobre a logística da Amazônia e a logística cabocla do interior do Amazonas. A Defensoria Pública do Estado lança nesta quinta-feira, às 10 horas da manhã, o projeto Um Novo Amanhã, que tem como foco o atendimento psicológico, jurídico e social às crianças e adolescentes vítimas de violência e exploração sexual, estendendo o acompanhamento social aos agressores. O atendimento do projeto será feito no Núcleo Psicossocial da Defensoria Pública, que fica na rua 24 de maio, no centro da cidade, de segunda a sexta-feira, das 8 às 13 horas. De acordo com estatísticas da Secretaria de Segurança Pública, foram registrados 757 casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes no Amazonas em 2016, a maioria vítima de estupro. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região Amazonas e Roraima, TRT 11, realizará em Manaus, no período de 13 a 17 deste mês, a 3ª Semana Regional de Conciliação em Precatórios. O evento tem como objetivo promover um mutirão de audiências para negociar o pagamento por parte dos entes públicos de precatórios trabalhistas vencidos até dezembro de 2016. Ao todo serão negociados o pagamento de 52 precatórios. Já estão com audiências de conciliação marcadas 13 municípios amazonenses, são eles: Amaturá, Anduri, Benjamin Constant, Iranduba, Jutaí, Lábrea, Manacapuru, Pau, Uini, Presidente Figueiredo, Santo Antônio do Içá, Tapauá, Urucará e Urucurituba. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, através da Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada, realiza nesta quinta-feira, às 10 horas da manhã, a ativação do Sistema Integrado de Comando e Controle da Operação Carnaval 2017, dando início às atividades de monitoramento e fiscalização dos eventos carnavalescos de Manaus. Na ativação, cada órgão apresentará seu plano operacional a partir do Plano Tático Integrado. A Operação Carnaval 2017 inicia nesta sexta-feira e se estende até o dia 12 de março. Carlos Souza, do PSD, e Luiz Fernando Nicolau, do PSD, os dois com 12 anos de mandato de deputado federal, conseguiram se aposentar pelo Plano de Seguridade Social dos congressistas e recebem hoje rendimentos de R$10.600 e R$11.500, respectivamente. Eles são personagens de uma matéria do Congresso em Foco que revela as facilidades do PSSC em comparação com as regras de aposentadoria previstas na reforma da Previdência a ser votada nos próximos meses. As regras bem mais flexíveis do PSSC permitem que um deputado se aposente a partir de um ano de exercício do cargo, desde que faça averbações de outros mandatos ou contribuições ao INSS. Souza e Nicolau usaram tempo de serviço no Ministério da Saúde, na Assembleia Legislativa e até no Exército. 6:14 em Manaus. O governo do estado cancelou a realização do Carnaboi 2017, festa realizada tradicionalmente em fevereiro como parte da programação do Carnaval de Manaus. O cancelamento foi divulgado na tarde desta quarta-feira. O governo diz que a medida é reflexo do cenário econômico. De acordo com o governo do estado, uma reunião realizada pela Secretaria de Estado de Cultura com os representantes e artistas dos Bois Garantido, Caprichoso, Garanhão, Corre Campo e Brilhante, na manhã da última quarta-feira,
definiu propostas como alternativa ao Carnaboi. Realizaram uma temporada de Boi Bombá no Teatro Amazonas com shows quinzenais, ainda com possibilidade de gravação de CD e DVD, estão entre as propostas. A programação deve integrar as comemorações dos 120 anos da Casa e 20 anos da Secretaria de Cultura e deve ser realizada ainda este ano. O presidente da Câmara Municipal de Itacoatiara, vereador Bosco Rodrigues do PP, esteve ontem acompanhando a visita do ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, da empresa Precious Woods Mil Madeireira naquele município. A ida do ministro à empresa Mil faz parte de uma série de visitas que ele fará a vários estados da Amazônia Legal, liderando a Caravana Verde, com o objetivo de buscar soluções para combater o desmatamento que tem aumentado consideravelmente nos últimos anos. Aproveitando a oportunidade, Bosco Rodrigues falou com o ministro sobre seu projeto de manejo do jacaré. Sarney Filho assegurou que já autorizou técnicos do IBAMA a fazerem os estudos necessários de viabilidade ambiental, concluindo que num curto prazo espera ter respostas positivas. O prefeito Antônio Peixoto também esteve presente, além dos vereadores Aineto, Richardson Rodrigues, Anerson Dibe, Joanilson Mendes, Bernardo Santiago e a vereadora Sheila Moreira. 6:16. Pouco mais de 10 meses após o início de sua criação, a matriz econômica ambiental do Amazonas se tornou uma realidade e na tarde desta quarta-feira foi anunciada como política de Estado pelo governador José Melo, acompanhada pelo ministro do Meio Ambiente José Sarney Filho, que garantiu um investimento de R$2 milhões no setor. Na ocasião também foi realizado o lançamento do programa Municípios Sustentáveis do Amazonas, que visa reduzir o desmatamento no estado. O governador José Melo disse que antes a situação era de que não se podia fazer nada na Amazônia, mas que agora tudo pode, desde que seja de forma responsável e sustentável economicamente. Hoje, com a presença do ministro do Meio Ambiente, Sarney, e com o novo direcionamento que ele está dando do seu ministério para a Amazônia, que antes nada podia e que hoje ele vem dizer para nós que tudo pode, desde que seja sustentável, é música para os nossos ouvidos, que as nossas riquezas minerais, a nossa riqueza da floresta, o nosso peixe, as nossas atividades econômicas do nosso caboclo, agora vai poder fazer tudo desde que tenha o conceito de sustentabilidade. E ele e nós estamos muito preocupados com o sul do Amazonas, que é a fronteira agrícola avançando nesse sentido. Então ele trouxe vários termos de cooperação, inclusive com entidades internacionais, para que juntos, nós, os municípios, as entidades internacionais e mais o governo federal, a gente possa dar um ordenamento àquela região, fazendo com que o zoneamento econômico e ecológico possa dizer, olha, você pode aqui, você pode ali, você pode, mas ali você não pode. Isto vai ordenar a economia, gerar emprego e renda naquela região, mas ao mesmo tempo vai dar governança àquela região, porque aqueles que vierem agredir a floresta onde não pode, vai ter a mão pesada do governo federal, do governo estadual. Portanto, foi algo extremamente positivo a vinda do ministro e também a forma com que ele está encarando. Esse conceito que a gente tentou passar e ele absorveu de forma muito boa, é um conceito que vai beneficiar toda a Amazônia brasileira. Portanto, é muito importante. Estou muito feliz. Agora é arregaçar as mangas e colocar tudo isso em prática, que os resultados positivos virão com toda certeza na geração de emprego e renda para o nosso povo. O ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, acompanhou a cerimônia e elogiou a iniciativa da administração estadual. Segundo ele, os olhos do Brasil estão voltados para a região amazônica. O governo do estado mostrando a sua responsabilidade, o seu comprometimento, o seu engajamento no desenvolvimento sustentável, apresenta uma série de, digamos assim, soluções para que a gente possa recolocar no trilho ou colocar no trilho o desenvolvimento sustentável desse estado com tanto potencial nessa área. Estamos aqui para estabelecer e aprofundar parcerias entre o governo federal, estados e municípios em defesa da Amazônia. Iremos a todos os estados da região e o Amazonas é o ponto de partida desta viagem de trabalho. Esta imensa floresta, como já disse, beneficia todo o planeta com seus serviços ecossistêmicos. Com o aquecimento global, hoje, mais do que nunca, temos a consciência de que preservá-la é uma necessidade vital. Temos feito nosso trabalho com firmeza e dedicação, mas bem sabemos que para lidar de forma efetiva com essa situação é preciso chegar na dimensão estadual e municipal. O lançamento que vimos agora há pouco
do Programa Municípios Sustentáveis Amazonas e a apresentação da Matriz Econômica Ambiental do Estado, assim como as assinaturas de acordos e termos de entendimento em cooperação durante a nossa visita, mostram que há vontade política para caminharmos juntos nesta pauta tão fundamental. Parabenizo mais uma vez todos os envolvidos com votos de que estas ações representem o início de um novo momento para a proteção da floresta, combate à pobreza e desenvolvimento da região. Um dos termos assinados estabelece um plano de governança para o asfaltamento da BR-319 aliado a alternativas de preservação e de desenvolvimento para famílias que moram no trecho de barro dessa estrada. Polícia. Os acontecimentos da noite e desta madrugada que termina, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo Guerra, pronto-socorro, 28 de agosto, movimentação das mais tranquilas durante toda a noite e madrugada. Para você ter uma ideia, Paulo Guerra, durante a madrugada, nenhum atendimento por violência. Entretanto, por volta das 19 horas, antes da chuva, naquela hora em que o Botafogo, a duras penas, passava para a próxima fase da Libertadores. Naquela hora, Paulo Guerra, apenas uma pessoa deu entrada, vítima de acidente de trânsito, leves esfoliações pelo corpo. Esse homem dava entrada por volta de 20 horas e 40 minutos no pronto-socorro 28 de agosto, no pronto-socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade. Movimentação também considerada das mais tranquilas. 4 pessoas deram entrada. Uma pessoa foi vítima de agressão física, uma outra pessoa, um homem de 19 anos, desequilibrou-se e caiu de sua moto no bairro Jorge Teixeira, e também uma outra pessoa vítima de pauladas pelo corpo. Segundo as primeiras informações, é mais uma vítima. Aconteceu de novo, mais uma vítima. Esse homem era uma das pontas de um triângulo amoroso. Ele mantinha relacionamento afetivo com a mulher, né? Com essa mulher que é casada. E daí, Paulo Guerra, ele era estátua na realidade, e ele era um amante, ele era estátua, e de repente o marido descobriu e o agrediu a pauladas. Ele bateu muito no amante, a mulher ele perdoou. Segundo ele, ela foi vítima de sedução. A esposa dele foi apenas seduzida. Wagner de Melo Souza, 19 anos, acompanhado de um adolescente de 16, foram presos. O menor foi apreendido, Deus o livre, tem que dizer assim, por suspeita nada. Eles foram presos em flagrantes, Paulo Guerra, por estarem roubando os passageiros da linha do ônibus 123, uma faca e um revólver de brinquedo foram apreendidos pela polícia lá na rua Santa Rita, no bairro da Compensa. Segundo os policiais da 8ª SICOM, eles estavam em patrulhamento lá naquela área quando perceberam que populares estavam apontando para o ônibus. Eles chegaram junto e fizeram lá a abordagem e logo conseguiram prender esses homens. Agora a faca daquela do cabo de ferro, meu irmão, dava para meter medo realmente. Eles já tinham roubado celulares, carteiras e outros pertences de pessoas que estavam dentro desse ônibus. Até um homem que levava de ônibus um buquê de flor para sua amada, ele teve o negócio da flor lá, amassaram tudo. Os bandidos sem coração destruíram o buquê de rosas que seria destinado à mulher de um dos passageiros. E mais de polícia, Paulo Guerra. A população enfurecida meteu a peia em um homem que roubou o celular de uma estudante na rua Ramos Ferreira, ali nas proximidades da Praça da Saudade. A ação aconteceu por volta de 21 horas, enquanto ele tentava fugir. A polícia, as pessoas pegaram, Paulo, e começaram uma sessão de linchamento, mas deram uma peia,
deram uma pisa, e se não é a chegada rápida dos policiais da 24ª SICOM, esses bandidos, quem sabe, até não teriam morrido na mão de populares, mas apanharam, pegaram uma verdadeira pisa ontem na área central da cidade. Conforme a radiodifusora já informara ontem, num brilhante trabalho do companheiro Valdino Castro, ele dizia que bandidos, que traficantes colombianos haviam sido mortos em confronto com a Polícia Federal. E nessa ação, Paulo Guerra e ouvintes, mais aproximadamente 800 quilos de cocaína foi apreendido pela Polícia Federal e 3 fuzis. E nesse confronto aí, alguns traficantes foram mortos. A Polícia Federal, mais uma vez aí, num grande trabalho, prendendo uns, outros que foram atirar na polícia acabaram morrendo, e uma grande quantidade em drogas. Você imagina 800 quilos de cocaína. É mais uma ação aí da Polícia Federal, em conjunto com a Secretaria de Segurança, que vem realmente fazendo um grande trabalho em todo o estado do Amazonas, não só em Manaus, mas também como em todo o interior do estado. E mais de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a Polícia Militar, Secretaria de Segurança nas ruas da cidade, mais dois foragidos daquele confronto entre facções no começo do ano, Paulo Guerra. Mais dois que fugiram foram capturados. Foram eles, o Elson Soares Costa, latrocida, ou seja, ele é daquele que vai roubar e ainda mata, e foi mais uma vez aí capturado pela polícia, pela equipe da CEAOP, né? Mais onde tem aí o Jefferson Maia, e toda a equipe aí da CEAOP, que prenderam aí o Elson Soares Costa, latrocida. Ele foi preso mais uma vez pelos homens da Secretaria de Segurança. Várias ações da Polícia Militar também nas ruas da cidade. Ontem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, nós já observávamos a polícia fazendo blitz em vários pontos da cidade, e o resultado não poderia ser outro. Muita gente presa, muito bandido sendo recuperado, bandidos que estavam aí foragidos são recuperados pela Polícia Militar. É uma determinação do governador José Melo e uma ação do comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Brandão, e do Coronel Walter Cruz. Esse é de campo, esse que vai para a rua. E ontem, bandidos que foram recuperados, um carro foi recuperado lá na área da 14ª SICOM. Também o homem foi preso em flagrante lá na área da 1ª SICOM, ele estava armado. Na Operação Águia também, homem foi detido por roubo à noite de ontem. Foi uma ação da 15ª SICOM e 26ª SICOM. Operação Águia recupera também um carro que havia sido roubado. Foi uma ação dos policiais da 6ª SICOM. Um foragido também, mais um, foi preso por policiais da 24ª SICOM. Operação Águia prende homem por roubo na zona sul da cidade. A Operação Águia detém também ladrões de coletivo e outras informações que não dá tempo de dizer aqui. Ações da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança durante toda a noite e madrugada. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma noite e madrugada das mais tranquilas na cidade. Não houveram mortes por tiro, nem tampouco por faca e nem por acidente de trânsito. Pedra completamente abandonada, pedra vazia, criando teia de aranha de ontem para hoje, devido aí ao grande trabalho da Polícia Militar, Polícia Civil e Secretaria de Segurança. O último registro do IML, Paulo Guerra, foi conforme a radiodifusora já informara ontem. Infelizmente, uma notícia muito triste. A pequena Samira Martins dos Santos, de 7 anos de idade, morreu carbonizada.
Paulo Guerra, ela estava na casa dela, lá no bairro Nova Floresta, quando essa casa começou a pegar fogo. Ela estava sozinha dentro da casa, a luz havia faltado, foi, como diz popularmente lá no bairro, a luz foi embora. E quando voltou, houve um curto-circuito, a casa começou a pegar fogo e a pequena Samira, infelizmente, morreu completamente carbonizada. Um fato realmente muito lamentável, e a gente lamenta muito a morte dessa criança de apenas 7 anos de idade. E foi só. Não houve morte na noite e madrugada. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. É notório a diminuição de homicídios em toda a cidade de Manaus. Para você ter uma ideia, Paulo Guerra, se não é aquele confronto entre facções criminosas no dia 1º de janeiro, o número de homicídios comuns no mês de janeiro de 2017 foi menor do que o de 2016. Está aí a prova de que os números não mentem e a diminuição no número de homicídios vem acontecendo na cidade. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Pellegrini, acerte aí o seu relógio, 6h34. Os números das loterias. 2 apostas vão dividir o prêmio da quina e cada uma vai receber R$2.902.708. Apostadores lá de Patinga, Minas Gerais. E as dezenas sorteadas foram 14, 18, 44, 70 e 80. A Loto Fácil no concurso 1472 sorteou as dezenas 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 12, 13, 14, 18, 21, 22, 23 e 24. 15 acertos, 2 apostas, uma do Rio de Janeiro e outra de São José do Rio Preto, em São Paulo. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 1901 da Mega Sena. E as dezenas sorteadas foram 11, 12, 26, 30, 37 e 53. 6h38. Esportes. Jogos de ontem pela Copa do Brasil. Caldense 0, Corinthians 1. São Francisco 3, Botafogo da Paraíba 0. Rondoniense 0, Cuiabá 2. São Raimundo de Roraima 0, Boa Esporte Clube 2. Campinense 0, Ponte Preta 2. Vitória da Conquista 1, Curitiba também. Jogos da Primeira Liga. O Internacional no Beira-Rio venceu o Fluminense por 1-0. O Flamengo bateu o Grêmio por 2-0. Fluminense e Grêmio jogaram com seus times reservas, mas foi Fluminense e Grêmio que entraram em campo. Libertadores da América. Milionários 1, Atlético do Paraná 0. O Furacão fez 4-2 nos pênaltis e pega o vencedor de Universitário do Peru e Deportivo Capiatá do Paraguai na terceira fase da Libertadores. O Botafogo também se classificou ao empatar com o Colo-Colo em 1-1. A Copa do Brasil tem mais 3 jogos e o destaque é a estreia do São Paulo. Às 19h15 jogam São José do Rio Grande do Sul e Sampaio Corrêa do Maranhão. Às 21h, Santos do Amapá e Vasco. Às 21h30, Moto Clube e São Paulo. Brasil leva gol aos 49, empata com a Argentina e segue em busca de vaga no Mundial. Após ficar 2 vezes em vantagem com Richarlison e Felipe Viseu, a seleção leva empate no último lance de jogo. Fica sem chance de título, mas depende apenas de si para ir ao Mundial. Parecerá que vencer a Colômbia. Novo ranking da FIFA. O novo ranking que saiu nesta quinta-feira não teve grandes mudanças nas primeiras colocações. A seleção argentina ainda é líder. O Brasil é o segundo colocado. O primeiro é a Argentina, segundo o Brasil. Terceiro a Alemanha, quarto Chile, quinto a Bélgica. Sexto França, sétimo Colômbia, oitavo Portugal, nono Uruguai. 10º a Espanha. Últimas notícias. Uma das mais famosas agências artísticas de Hollywood cancelou sua tradicional noite pré-Oscar como forma de protesto contra o decreto migratório do presidente americano Donald Trump e decidiu fazer uma doação a associações de defesa dos direitos civis. O Irã realizou nesta quarta-feira um novo teste com mísseis em plena escalada de tensão com os Estados Unidos, que inclui sanções mútuas e advertências do novo governo de Donald Trump, segundo informações da emissora Fox News. O exército de Israel anunciou que bombardeou uma posição das forças do governo sírio nas colinas de Golã, depois que um projétil disparado por um tanque caiu do lado israelense da linha de demarcação. O Senado dos Estados Unidos confirmou nesta quarta-feira o legislador republicano Jeff Sessions
conhecido por suas posições radicais contra as minorias e os imigrantes, como o próximo procurador-geral do país durante o governo de Donald Trump. E a votação foi apertada com 52 votos a favor e 47 contra. Sanções foi finalmente confirmado. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira que a justiça do país parece estar politizada e defendeu a legalidade de seu veto migratório contra todos os refugiados e cidadãos de 7 países de maioria muçulmana, segundo a agência F. O governo trava no momento uma batalha jurídica para reverter o bloqueio em caráter liminar da medida. O governo apresentou os argumentos para defender a medida no Tribunal de Apelações dos Estados Unidos. A corte disse que irá emitir um veredito o mais rápido possível. É provável que o debate vá parar na Suprema Corte. A Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite, por 271 votos a 93, a retirada de tramitação de um projeto que previa doações de 3 aeronaves da Força Aérea modelo Tucano a Moçambique. A doação foi acertada em 2013, ainda no governo da então presidente Dilma Rousseff, mas para ser efetivada precisava da aprovação do Congresso. O Ministério da Saúde vai ampliar a oferta da vacina contra a influenza em 2018. De 60 milhões de doses anuais passa para 80 milhões. Evidentemente haverá uma ampliação do público a ser coberto por essa vacinação, afirmou o ministro da Saúde, Ricardo Barros, nesta quarta-feira no Instituto Butantan. Por 3-2, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro decidiu nesta quinta-feira pela cassação do mandato da chapa do governador do estado, Luiz Fernando Pezão, e do vice Francisco Dornelles por abuso de poder econômico e político. Os dois ficam inelegíveis por 8 anos. Pezão e Dornelles informando que vão recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral assim que for publicado a decisão. Eles têm 3 dias para entrar com o recurso. O juiz Eduardo Rocha Penteado da Justiça Federal do Distrito Federal determinou na tarde de ontem, por meio de decisão liminar provisória, a suspensão da nomeação de Moreira Franco para ministro da Secretaria-Geral da Presidência. A ação com base na qual o juiz decidiu foi apresentada por 3 cidadãos da primeira instância da Justiça Federal em Brasília sob alegação de desvio de finalidade e ofensa à moralidade. Eles argumentaram que Moreira Franco foi nomeado pelo presidente Michel Temer após a homologação da delação premiada da Odebrecht para ganhar o chamado foro privilegiado, o direito de ser investigado somente no Supremo Tribunal Federal. A defesa do deputado cassado e ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, apresentou nesta quarta-feira exames que mostram o aneurisma cerebral do cliente, além de relatório e atestados médicos. O Supremo Tribunal Federal pode julgar hoje pedido de liberdade da defesa de Eduardo Cunha. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, morto em acidente de avião em janeiro passado, usou uma metáfora para dar a dimensão do volume de informações que se acumula com a sucessão de fases da Operação Lava Jato, iniciada em 2014. Na Receita Federal, 80 auditores que trabalham na Lava Jato faziam essa análise de maneira manual, até que em 2015 os próprios funcionários criaram o Cislava, um banco de dados para pesquisa que reúne informações de toda a operação. Graças às informações do Cislava, a Receita Federal abriu processo contra mais de 800 empresas envolvidas na Lava Jato, que entre multas e valores sonegados devem ao fisco mais de 10 bilhões de reais. Por causa das últimas fases da Lava Jato, a previsão é de que esse número salte para 15 bilhões, segundo os auditores. A Alta Corte do Quênia declarou nesta quinta-feira nula e sem valor a decisão do governo de fechar o campo de refugiados de Dadaab, o maior do mundo, e de repatriar os somalis que vivem no local. A decisão do governo da República do Quênia de fechar o campo de refugiados de Dadaab é nula e sem valor, declarou o juiz John Mativo em sua decisão sobre uma demanda apresentada pela Comissão Nacional Queniana de Direitos Humanos e a ONG Kitosha Sheria. A decisão do governo de redirigir-se especificamente aos refugiados somalis constitui um ato de perseguição de um grupo. É ilegal, discriminatória e, portanto, inconstitucional, completou o juiz. O Senado aprovou ontem à noite, por 43 votos a 13, a medida provisória que estabelece uma reforma no ensino médio. Por se tratar de uma medida provisória, o texto tem força de lei desde a publicação no Diário Oficial em setembro. O plenário rejeitou os 2 destaques, propostas de alteração do texto apresentados pela oposição. A matéria já passou pela Câmara. Com a aprovação no Senado sem mudança, seguirá agora para a sanção presidencial. O texto aprovado permite que as escolas possam escolher como vão ocupar 40% da carga horária dos 3 anos do ensino médio. 60% será composto de um conteúdo mínimo obrigatório que será pela Base Nacional Curricular Comum, a BNCC, ainda em debate.
Já o restante do tempo será definido de acordo com a proposta da escola, que deverá oferecer aos estudantes pelo menos um de 5 itinerários formativos. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quinta-feira, o Globo do Rio de Janeiro. Pezão vai recorrer ao TSE contra a decisão de cassar seu mandato. Folha de São Paulo. Afastar Moreira Franco causará danos irreparáveis, afirma governo. O Estado de São Paulo. Polícia Federal afirma que o OAS pagou 1 milhão em propina para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Reforma do ensino médio passa pelo Senado e aguarda a sanção de Temer. Valor econômico. Meirelles diz que a inflação ficará na meta este ano e que há sinal claro para a queda dos juros. Estado de Minas. Sobe para 66 o número de mortes por febre amarela em Minas Gerais. Recife, Jornal do Comércio. Maior ladrão de bancos do Brasil morava em apartamento de luxo na orla de Boa Viagem. Fortaleza, Diário do Nordeste. Ceará é um dos 6 estados brasileiros que não tem registro de febre amarela, diz Ministério. 0 hora, Porto Alegre. Moro nega Lula suspensão de processo por morte da ex-primeira-dama Marisa. 0 hora de Porto Alegre. FGTS pode ser usado para quitar até 1 ano de atraso na casa própria. O Brasil Econômico. E a inflação oficial fica em 0,38% no mês de janeiro, menor índice desde 1979. Edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. Melo reforça a luta pelo BR-319. Agora. Narcotraficantes mortos em confronto com policiais federais. Em tempo. Comércio marcou prejuízos em 2016. A crítica. Projeto tenta barrar a chegada do Uber. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini com o noticiário policial. A operação de rádio foi de Itamar Jardina, Milton Cabral e Ismael Moura. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos. Em instantes vai chegar aqui mais um super campeão de audiência, o Nórdico Valdir Correia. Vem aí com o programa que leva a sua assinatura. Bom dia. Hora certa. 6 horas e 53 minutos em Manaus. 24 horas no ar, Difusora FM.